Olá, yogis e yoginis, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Esse é o Yoga Transforma. Então aqui eu falo com você que é professor ou professora de yoga e gostaria, de se tornar um instrumento de transformação para os seus alunos, para as suas alunas, através dessa prática que é o yoga. Eu sou a Vivian Cunha e hoje eu quero falar sobre como lidar com essas mudanças de estilo de vida que acompanham essa jornada no yoga, Essas mudanças de estilo de vida que o yoga acaba trazendo para a gente. Bom, o que são exatamente essas mudanças de hábito, Essa mudança de estilo de vida? Quando a gente pensa no que é o yoga, O yoga traz muito a questão da gente trabalhar a nossa consciência, a gente trazer consciência para absolutamente tudo que a gente faz, para todas as nossas ações. Então, começando desse princípio, que o yoga nos torna mais conscientes, mais atentos, isso acaba trazendo consequências para tudo que a gente faz. Então, isso tem uma potência de mudar. É claro que não é uma mudança do dia para o outro, Às vezes até sim, mas a gente acaba percebendo mudanças graduais, gradativas no nosso dia a dia, na nossa forma de enxergar as nossas ações, de enxergar o mundo. Então essas questões vão acontecendo lentamente, Então essa mudança de estilo de vida vai tomando espaço. E às vezes pode ser uma grande mudança de estilo de vida, Então a gente começa a trazer consciência para tudo que a gente faz. Então isso pode impactar diversos hábitos que a gente tem no nosso dia a dia, A começar pela prática em si. Então a gente começa a criar espaço na nossa vida para a prática. Então muitas vezes a gente inicia na prática de yoga indo para aulas presenciais, Hoje em dia tem muita gente iniciando com práticas online. Então a gente já começa a criar, começando por essa abertura de espaço no nosso cotidiano para fazer as práticas, Então, essa já é uma mudança que começa de forma mais sutil, Esse compromisso com a prática. Às vezes começa, uma vez a semana, 2, 3, e aí cada vez mais a gente vai entrando em contato com a prática e vai querendo tornar aquilo algo maior, Até chegar o momento de começar a ter as práticas regulares, prática pessoal em casa, no seu momento, você com você mesmo, sem necessariamente ter um professor ou uma professora te guiando. Então isso demanda um certo tempo na estrada também, até para adquirindo conhecimento. Às vezes algum professor pode até ajudar a criar essa prática pessoal. Então isso começa a tomar mais espaço, de ter um momento do dia para fazer a prática. Lembrando que essa prática, ela é uma prática que não é apenas de asana, então eu sempre friso isso, É importante que a prática diária tenha principalmente a meditação. Então a meditação é um dos grandes pilares do yoga. Então isso começa a fazer parte do nosso dia a dia, Essa prática de yoga, de asanas, etc., mas principalmente da meditação. Então, esse hábito da meditação diária vai trazer mudanças assim, podem ser muito grandes, Ela começa a fazer a gente observar como a nossa mente funciona, a gente se observar com mais atenção. Então, questões que passavam batidas antes, a gente começa a trazer para o nível da consciência. Então, a gente começa a perceber como é a engrenagem da nossa mente. E cada vez mais a gente vai trabalhando para que a nossa mente seja uma ferramenta, seja um instrumento para a gente realizar o yoga em vez de um obstáculo. Então, esse compromisso com a prática diária, com a prática regular, acaba sendo uma grande mudança de hábito que a gente acaba trazendo para a nossa vida, E isso vai impactar todas as outras questões, como, por exemplo, a alimentação. Então, tem muito essa questão, de eu sou yogi, yogini, será que eu preciso ser vegetariano, vegetariana, vegano, vegana? Eu vejo que muitas vezes isso acontece como uma consequência, pelo fato de se estar mais consciente. Então, eu acho que assim, às vezes a gente acaba se cobrando muito, eu preciso isso, preciso ser aquilo. Mas uma segunda sem carne, por exemplo, já é uma grande mudança de hábito, Já é trazer mais consciência. Então a gente não precisa comparar a nossa jornada com a de outras pessoas. É muito importante a gente ter compaixão conosco. Escolheu ser vegano, vegetariano, ótimo, incrível. É uma mudança ótima, Porque a gente está trazendo consciência para o nosso corpo, para esse veículo que a gente tem e também para o impacto que isso tem no meio ambiente, enfim, diversos aspectos que isso impacta, Dos animais. Então,
isso pode vir junto, né? Essa escolha de se tornar vegetariano, vegano, vegana, pode vir junto com a prática de yoga. Eu até ia falar disso daqui a pouco, mas já vou adiantar. Temos a questão, Patanjali fala do nosso comportamento, né? Porque quando a gente fala de alimentação, a gente pensa em hábitos, né? A gente se alimenta diversas vezes ao dia. Então, pensando em todos os nossos hábitos, Patanjali já falou lá no início do caminho de 8 passos, nós temos os yamas e os niyamas. Então, ele já traz uma forma, uma base para a gente saber como se comportar. Quero caminhar no yoga, quero traçar essa jornada do yoga. Como devo proceder? Como devo me comportar? Então ele traz como se fosse um código ético, né? Como se fosse uma lista de como se portar, como é a postura de um yogi perante as pessoas à nossa volta, perante o mundo, perante nós mesmos. Então ele traz os yamas e os niyamas que já vão trazer hábitos que a gente pode começar a cultivar e incorporar no nosso dia a dia. E isso já é um norte muito legal, né? Porque isso já vai traçar um caminho, vai nortear as mudanças que a gente quer incorporar no nosso dia a dia, para que o yoga torne-se um estilo de vida e não uma prática que a gente só vai lá fazer no tapetinho, X vezes por semana, X minutos, horas, e é isso. Então, falando mais dos yamas e dos niyamas, até relacionando com a questão do vegetarianismo, o primeiro yama, então os yamas são essas restrições que a gente faz para a gente não prejudicar outros seres, para a gente agir em harmonia são observações que a gente faz para que a gente possa agir em harmonia, estar em harmonia com todos os seres à nossa volta, né? Então, o primeiro deles já é a ahimsa, já é não prejudicar nenhum ser, é a não violência, né? E aí a gente pensa que é não prejudicar nenhum tipo de vida, nenhum tipo de ser vivo. E isso é uma forma da gente cultivar compaixão, uma verdadeira não violência, e isso de se tornar um estado, né? Um estado da nossa mente, um estado do nosso coração. Então, parece bobo, mas depois que me tornei instrutora, troquei margarina por manteiga. Exato, é a questão da consciência, né? A gente começa a observar com mais atenção diversos aspectos da nossa vida, de como a nossa mente funciona, de como a gente está se comportando, como a gente está se alimentando, como a gente faz tudo, né? Então, essa mudança de hábito, ela acaba acontecendo muitas vezes de forma sutil. A gente se observa mais consciente, né? Como uma consequência dessa prática, dessa escolha de se comprometer com o yoga. Então, muitas vezes a gente acha, preciso virar vegetariana amanhã. E não necessariamente precisa ser assim, né? Esse é um ótimo exemplo, eu troquei margarina por manteiga. Então, ou o oposto, manteiga por margarina. Eu já nem sei mais qual que tem origem vegetal, qual não tem. Mas é isso, né? A gente começa a ficar mais atento, e essa questão de ok, vou pensar em outros seres, como é que eu posso viver em harmonia com os outros seres, mas também sem me ferir, né? Sem impor uma situação a mim. Então é importante a gente ter compaixão com os outros seres e com a gente. Então, uma pessoa que está acostumada a se alimentar de carne todos os dias, todas as refeições, do nada tirar uma carne, talvez seja algo muito violento para o organismo, né? Então, acho que a gente não precisa fazer nada também muito radical, que seja esse processo, né? Que a gente respeite esse processo interno, que respeite o tempo, o seu tempo, né? Então, a gente não precisa, ok, vou rasgar a maneira que eu vivo a minha vida hoje e abraçar outro estilo de vida. Então, é importante que a gente se respeite, que a gente tenha compaixão também com todos os seres, mas também com a gente. Então, é essa forma de viver, uma forma mais compassiva de viver, em que a gente traz esse respeito profundo, essa vontade de cultivar essa harmonia com o meio ao nosso redor, né? Com tudo. A gente está vibrando em harmonia e em compaixão com tudo. E aí isso vai começar a se revelar nas nossas ações, nas mínimas escolhas que a gente faz, né, no nosso dia a dia, e isso vai passar pela alimentação também, da gente fazer escolhas melhores, para a gente manter esse corpo, esse veículo, o Annamaya Kosha saudável, esse invólucro mais denso, o invólucro físico. Então, a gente começa a ver isso reverberando em outros aspectos do nosso ser.
E aí eu vou falar um pouco sobre esses 5 aspectos dos yamas e dos niyamas que Patanjali fala, porque ele traça muito bem esse modo de vida, né? Esse modo de agir que a gente acaba cultivando quando a gente escolhe caminhar no yoga, que vai para além da prática, né? São mais questões da maneira que a gente age, da maneira que a gente se porta, do nosso comportamento, da nossa postura, né? Então, depois de Ahimsa, ele fala de Satya. E Satya é essa sinceridade, a honestidade. Então, é a gente ser verdadeiro. A gente ser verdadeira não só com as palavras, mas na nossa mente, nas nossas ações. É aquilo da gente cada vez mais buscar alinhar os nossos pensamentos com as nossas ações, com os nossos sentimentos, para que a gente se torne transparente. Então, a partir do momento que a gente está sendo sincero, a gente não tem o que esconder, a gente não está gastando energia mental pensando, não falei isso para fulano, caramba, será que eu devia? Putz, se descobrir vai ficar chateado. Então, a gente cada vez mais ser transparente para a gente poder, de fato, colocar a nossa energia no que importa. E que a gente não crie conflitos, né, problemas com outros seres. Então, é uma maneira da gente, de fato, conseguir abrir espaço para a prática de yoga, né? Para o yoga operar na gente, digamos assim. Então, essa sinceridade, essa honestidade nos ajuda a sermos mais transparentes com a gente, porque a gente vai ter paz mental, paz de espírito, mas também com os outros seres, que a gente está respeitando todos, né? A gente não está escondendo nada de alguém, a gente não está maquiando às vezes não é nem uma mentira, né? Às vezes é tentar ocultar alguma coisa, que também passa a ser uma mentira. Mas essa ideia do Satya traz aquilo também de a gente ter cuidado e aliar a Satya com a Ahimsa, porque também se a gente pensar, vou falar a verdade, vou falar sempre a verdade agora, né? Então, por exemplo, uma amiga vem, tá com um vestido que você não gostou muito, ela pergunta pra você, você gostou? Como é que eu tô com esse vestido? Tô bem? Você não achou muito legal e você fala, nossa, tá ótimo, adorei. Então, não é nesse sentido, né? Da gente não ser verdadeiro, mas também a gente encontrar uma forma de se comunicar que a gente consiga ser verdadeiro, mas sem machucar o outro, né? Porque a gente quer também observar a Ahimsa, aquela ideia que a gente falou antes de não prejudicar nenhum ser. Então, de pensar, né, como eu posso comunicar a minha verdade? Olha, por que você não experimenta esse? Esse acho que vai ficar mais legal, essa cor ficou ótima em você, mas talvez esse detalhezinho não ficou. Então, é a gente pensar em formas de se comunicar que a gente possa ser transparente, mas sem machucar, sem prejudicar as pessoas, né? E é um exercício da gente, de fato, refletir da consciência, né? Da gente se perceber os nossos pensamentos, a nossa maneira de se comunicar, perceber se está tudo se alinhando o máximo possível. E é claro que a gente vai falhar várias vezes, né? E até essa autoobservação de, poxa, falhei ali, eu podia ter feito melhor ali, que vai fazendo a gente refinar e se aprimorar nessas mudanças de hábito, né? Nessa nova forma ou essa transição de viver a vida de forma mais alinhada com o yoga. E aí eu vou passar para o próximo, né? Então a gente quer sempre, antes de passar para o próximo, a gente quer sempre balancear o Ahimsa e o Satya para a gente não utilizar a verdade como uma arma cruel, né? Uma arma de crueldade. Então é importante a gente sempre balancear o Ahimsa e o Satya juntos. E aí em seguida a gente tem a Asteya, que é aquela ideia de não roubar, né? De não desejar algo que a gente queira tirar do outro. É aquela ideia da possessão, da posse, da inveja. Aquela ideia da gente, e não é só no sentido de não vou roubar um objeto de alguém, essa caneta é de fulano, não vou pegar porque essa caneta não é minha. É num sentido bem amplo de não roubar, é no sentido da gente estar atento, estar consciente de que o tempo, por exemplo, quem tem mania, né, de chegar atrasada, cariocas tem muita mania de 7 horas da manhã, às vezes significa 8 horas, né, 9 horas. Então, eu falo isso porque eu sou carioca também. Então, a gente às vezes marca um horário 7 horas, a gente chega às 7h30, a pessoa tá lá esperando meia hora, a gente chega às 9 horas. Então, a gente ter cuidado com o tempo do outro, porque o meu tempo é mais importante que o tempo do outro, né? Porque eu estou roubando o tempo do outro.
Então é esse olhar de não roubar no aspecto mais amplo. O que eu estou roubando, né? Como é que a gente está se relacionando com a terra, por exemplo? A gente está roubando da terra, a gente está devolvendo. Como é essa nossa relação com tudo à nossa volta, em relação a não tirar do outro, né? Algo que não nos pertence, tirar simplesmente por tirar. Então, essa ideia de asteia é, de novo, a gente trazer consciência e não tirar o que não nos pertence, não querer ter posse de algo que não nos pertence, né? Então, é ampliar esse olhar para além dos objetos, que às vezes a gente foca no objeto, né? Não vou pegar o que é meu, né? Isso aqui não é meu, então não vou pegar. Então, tudo que a gente faz, é a gente não roubar da terra. A gente está lá só tirando da terra. O que eu posso fazer, né, para ser uma troca, para ter reciprocidade? Então, trazer esse aspecto de não roubar para algo mais amplo, para a gente trazer essa reflexão para tudo que a gente faz, né, de posse. Ok, para que eu preciso disso? Essa posse é para quê? Qual é a função disso? Alguém está deixando de ter? Como que eu posso equilibrar isso melhor? Então, é sempre a gente buscar um equilíbrio. Como fazer isso de uma forma que essa relação, essa balança de perda e ganho seja mais equilibrada, né? Para a gente, de novo, não voltar lá no ahimsa e prejudicar outros seres. Então, todos esses aspectos estão muito conectados, né? Um tá sendo apoio e suporte do outro. A gente não consegue praticar um ignorando o outro completamente. Acaba se a gente pratica um, os outros acabam vindo junto de alguma forma. Então, isso é muito interessante também. A gente escolhe um para focar, vou focar nesse, vou praticar esse, os outros acabam vindo de mãos dadas. Então, isso é muito legal também. E aí a gente tem Brahmacharya. Brahmacharya, na sua origem, né, na tradição, traz essa ideia de ser celibato, né, de abstinência, para que a gente treine não se tornar escravo dos sentidos, para que a gente também não para que a gente poupe essa energia vital, a nossa potência vital, que é ligada à energia sexual, para direcionar isso para a prática espiritual. Então, essa ideia, originalmente, né, de ser celibato, é justamente recanalizar essa energia para a prática espiritual, para a gente meditar, para a gente trabalhar para despertar, o despertar dessa prática espiritual, né, dessa potência espiritual que a gente tem dentro da gente. Então, hoje em dia eu vejo alguns professores falando de Brahmacharya como a prática da moderação, mas lembrando, trazer moderação a tudo que a gente faz, né? Da forma que a gente se alimenta, do que a gente, enfim, tudo que a gente faz, do que a gente assiste, para que a gente traga viva uma vida mais equilibrada. Mas isso é uma interpretação, né? Na sua origem, Brahmacharya é a ideia justamente de canalizar, utilizar essa energia sexual para a prática espiritual. Então, esse é o significado, né? Então, como que a gente interpretaria isso hoje em dia, né? É pensar em como a gente exerce essa sexualidade, né? A gente vê muito viver uma sexualidade que acaba sendo superficial, né? Parceiros diferentes enfim, curtos espaços de tempo, e no sentido de não haver uma conexão profunda necessariamente, né? Então, é uma reflexão a se fazer, né? De como a gente está trazendo o yoga, essa consciência para tudo que a gente faz. Então, é muito um exercício da gente refletir se a gente está vivendo de acordo com o que a gente acredita, né? Que muitas vezes a gente vai vivendo de certa forma, sem perceber se aquilo está alinhado com o que a gente acredita, com os nossos valores. Então, e é comum, né? A gente se contradizer, mas é cada vez mais essa prática do yoga nos trazer consciência para que a gente alinhe novamente, né? Como eu estava falando, nossos pensamentos, nossas ações, nossa fala, nosso discurso. Então, Brahmacharya tem essa ideia da gente fazer escolhas melhores, né? Para a gente conseguir deixar energia, né, suficiente para a nossa prática espiritual. Um exemplo de asteia também poderia ser não desperdiçar, né? Exato, comida, tempo, dinheiro, exatamente. Não evitar o desperdício, né? Ótimo exemplo, exatamente. E aí, após Brahmacharya, a gente tem a Parigraha, que vai muito junto também com a asteia, né? Que é não ter essa cobiça, né?
não ficar cobiçando, invejar o que o outro tem. Ai, fulano tem aquele negócio, aquele celular, queria tanto ter celular, queria tanto ter aquele celular que eu queria que aquele celular fosse meu e não dele. Então é aquela história, né, de querer mais, de não estar satisfeito com o que se tem, querer sempre mais, querer olhar o que o outro tem e querer um igual. Então tem uma frase que um professor meu falava que era vida simples e pensamento era em inglês. Pensamento mais complexo, pensamento mais elevado. Vida simples, pensamento elevado. Então, quanto mais a gente leva uma vida simples, né, de não necessariamente querer ter o que o outro tem porque tá na moda, porque isso, porque aquilo, de tentar viver uma vida mais simples, né, pra gente de fato pensar o que é uma necessidade e o que não é, o que eu quero de fato, o que eu preciso, que é necessidade. E isso, escolhas individuais, né, não tô falando de valoração, de não precisamos fazer voto de pobreza, não é exatamente isso, mas é trazer consciência para o que de fato é necessário e o que não é, o que é algo que a gente vai comprar, vai ficar sentadinho lá no canto do quarto, ou no canto do armário, ou no canto da sala. Então é trazer consciência, né? Até para a gente pensar nesse consumismo, que a gente vive essa era do consumismo que acaba, muitas vezes, perde a razão, né? A gente quer tanto uma coisa, né? A maneira que as coisas são vendidas fazem a gente querer uma coisa que a gente já nem sabe por que a gente quer, mas a gente quer. Então, cria-se às vezes a ideia de necessidade, né? Então a gente trazer esse discernimento, esse olhar muito atento para a gente discernir o que de fato é necessidade, o que eu preciso ter, né, que vai ser importante, e o que é supérfluo. Porque a gente acaba acumulando o supérfluo, né? A gente às vezes tem tanta coisa no armário que a gente não usa há mais de um ano, há 2 anos e tá lá, né? Então, circular isso, né? O que não tem necessidade de doar, de circular aquilo, né? De não se apegar às coisas e ficar com um monte de objetos, nesse exemplo, né? Que não nos servem mais. E a gente vai acumulando muita coisa e o espaço mental que isso ocupa também, né? A gente tá vendo toda hora aquelas coisas excessivas que não tem mais função. Então, cada vez mais a gente simplificar a nossa vida também olhando ao nosso redor, né? Porque vai refletir na nossa mente, vai refletir na nossa energia, no corpo prânico. Então, é importante a gente não querer ter mais essa cobiça, essa soberba de querer ter mais do que a gente de fato necessita, né? Então, a gente adotar essa atitude de generosidade, de não querer ter tantas posses sem sentido, né? Qual o sentido? Pra quê? A gente se questionar, né? Ok, quero comprar alguma coisa. Pra quê? Preciso realmente? De trazer essa, que nem eu falei, né, lá no início, a mudança de hábito, de trazer uma nova relação. Isso não quer dizer que a gente não vai mais comprar nada, mas de trazer uma nova relação, uma nova consciência. E unir com os outros aspectos, né? Eu estou roubando algo do nosso planeta, alguém está deixando de se prejudicando com isso, né? E aí até trazer uma relação mais consciente de consumo também. Então, quando a gente vai refletindo sobre cada um desses aspectos, isso já vai trazendo diversos impactos no nosso dia a dia, na maneira que a gente escolhe viver a nossa vida, em coisinhas até pequenas, coisas que parecem ser sutis, que é tão cotidiano nosso, né? Vira tanto um hábito, que muitas vezes a gente nem percebe que tem significado embaixo daquilo, né? Que aquilo traz, conta um pouco da nossa história, de quem a gente é. Então, refletir essa consciência que permeia tudo, permeia nossas escolhas, nossas ações, nossas atitudes, a nossa fala. Então, pensar que tudo isso tem um impacto maior, né? E aí eu passo para os niyamas, né? Porque nesse primeiro momento, Patanjali fala dos yamas, que são essas atitudes, essas observações que a gente faz para viver melhor com o outro, em sociedade, num coletivo. E aí ele vai para os niyamas, que são essas restrições internas que a gente faz para criar uma integridade, né? Para a gente viver melhor com a gente, para a gente se desenvolver, para a gente criar uma base, para a gente se desenvolver, crescer e evoluir. E aí, como ele fez lá nos yamas, ele também estabelece 5 passos. Dentro dos 8 passos de Patanjali, né, tem essa subdivisão de 5 e 5. 5 yamas, 5 niyamas.
Então são essas restrições, nesse caso aqui são coisas que a gente vai observar com a gente mesmo principalmente, né? Porque no anterior era com os outros, mas também que a gente aplica pra gente. Então aqui a gente começa com Sautya, que é essa questão da limpeza, da purificação, né? E aí também vai abranger diversos aspectos dessa ideia de limpeza, de higiene, de manter algo puro, no sentido de que a gente pensa primeiramente no sentido mais estético, mais material, né? De higiene pessoal. A gente fazer a nossa higiene pessoal é importante. Também do nosso meio, do nosso ambiente, do nosso quarto, do nosso ambiente de trabalho. Um ambiente que está tudo jogado, tá sujo, bagunça, como é que a gente consegue manter uma mente que vai querer meditar se tá tudo sujo, jogado, sabe? A gente conseguir cultivar uma atmosfera propícia para aquelas escolhas que a gente quer fazer, né? Para aquele objetivo que a gente estabeleceu. Então, se a gente sabe que a gente quer acordar todos os dias de manhã e o ambiente à nossa volta tá sujo, tá desarrumado, tá desorganizado, será que a gente vai ter vontade de meditar nesse ambiente? Mesma coisa o lugar de trabalhar, né? Se tem um monte de folha jogada, papel, enfim, tá aquela mesa que tá uma bagunça, não dá vontade de sentar e passar a tarde ali, né? Então, se a gente tá com tudo organizadinho, dá muito mais vontade de sentar e se organizar e estar naquele ambiente, né? Desfrutar daquele ambiente. Então, é uma higiene interna, né? A gente manter o nosso corpo asseado, manter o nosso corpo limpo, cuidado, né? Isso é no sentido da gente se cuidar. E trazer isso extrapola para o nosso ambiente, ao nosso redor. E para além disso, né, a gente sempre tenta expandir o olhar para esses conceitos que Patanjali fala. A gente também tenta expandir isso para a nossa mente, como é que está a qualidade dos nossos pensamentos, né? A gente está com muito pensamento negativo, está muito pessimista, como é que estão esses pensamentos? Como é que está o coração, como é que está o ambiente? Então, cada vez mais a gente trazer essa consciência para ir purificando, para ir, num primeiro momento, observar, né? Para a gente avaliar como está a qualidade disso tudo, para a gente ir purificando. E a própria prática ajuda a gente a fazer essa limpeza interna, né? Dos nossos sentimentos, dos pensamentos, para a gente trazer consciência para tudo isso. Isso não quer dizer que a gente não possa sentir tristeza, raiva, etc., é natural da condição humana, né? A gente ter essas emoções, mas é a consciência que a gente traz para tudo isso que faz a diferença, né? A gente conseguir observar isso com um certo afastamento, justamente esse lugar da consciência pura, né? Que tudo observa, que tudo vê, que percebe que aquilo é temporário, que aquilo teve um momento de se iniciar, mas também vai ter um momento de se findar. Então, é essa consciência que é capaz de perceber a impermanência e não se identificar tanto, né? Cada vez se identificar menos com essas oscilações, porque a gente sabe que aqui na matéria, né? Aqui nessa vida que temos, tudo muda o tempo todo, tudo está em constante transformação. Muitas vezes a gente quer muito que uma coisa aconteça, ela não acontece, a gente sofre, a gente fica frustrado, mas a gente já sabia que as coisas não vão acontecer como a gente quer sempre, né? Mas isso acaba acontecendo e a gente acaba ficando sempre triste e frustrado, né? Então cada vez a gente trazer essa observação, se conectar mais a essa consciência que tudo observa, que é a nossa verdadeira realidade. Então, com Sautya, a gente vai observando essa pureza, essa limpeza, higiene do nosso corpo, do nosso espaço, do nosso ambiente, do nosso espaço interno, a nossa mente, do nosso coração, de tudo isso. E aí a gente tem Santosha. Então, Santosha é aquela ideia do contentamento. É um contentamento, uma satisfação que surge internamente. Então, não é um contentamento que, poxa, quando aquilo acontecer, aí eu vou ficar feliz. Quando eu conseguir aquilo, quando eu fizer aquela tatuagem, quando eu fizer aquela viagem, quando acontecer aquilo, aí sim as coisas vão ficar legais. Então, é esse contentamento interno que não depende de fatores externos, né? Então, é aquilo da gente não deixar com que outros eventos, outras pessoas, algo além da gente seja responsável pela nossa felicidade. É a gente perceber que a gente
tem isso tudo dentro da gente, que a gente consegue cultivar, ter acesso, né? Porque isso está lá dentro da gente, né? O nosso centro o centro do nosso ser, a pura consciência, purusha, é paz, é tranquilidade, é ilimitado, é eterno. Só que muitas vezes a gente tem dificuldade de entrar em contato com a nossa verdadeira realidade, porque tem muitos véus, tem muitas camadas que estão dificultando esse acesso. Então, e a prática, né, o nosso comprometimento com a prática nos ajuda a acessar esse lugar. Então, o Santosha é a gente se tornar responsável pela nossa felicidade, pelo nosso contentamento, cultivando a prática, né? A prática vai trazer mais clareza, vai limpando esses véus, né? Vai trazendo um maior discernimento para a gente conseguir atingir esse lugar. E aí, uma prática que eu acho muito legal para a gente cultivar Santosha é a gratidão. É a gente começar a observar, né? É uma mudança de perspectiva, observar tudo que está na nossa vida, que a gente é grato, que a gente se sente muito feliz, muito contemplado, contemplada, abençoado, como quiser chamar, de ter na nossa vida, né? De viver aquilo. Então é muito fácil a gente olhar para as coisas que a gente não gosta, que a gente quer que acabe, que tá chato, que tá ruim, que a gente não aguenta mais. E vai ter sempre, né? Porque viver não é sempre um mar de rosas. Mas é a gente olhar, ok, isso não tá legal, e isso vai passar em algum momento, né? Tenho que lidar com essas questões, mas caramba, olha que legal, eu tenho saúde, eu tenho um teto, eu tenho alimento. É a gente conseguir ser grato por acordar cada dia, a gente poder respirar a cada instante. É uma bênção, é uma dádiva, é um grande presente. Então a gente conseguir trazer o nosso olhar para o Santosha, né? Para o que a gente pode agradecer, em vez de focar sempre no... Às vezes a gente tem essa tendência, né, de olhar para tudo que a gente gostaria de mudar, mas olhar para o que bom que existe isso na minha vida, né? E cada vez mais conseguir cultivar esse contentamento interno que não depende do mundo externo, que está lá dentro da gente. E aí, em seguida, a gente tem o tapas, calor, metabolismo, essa ideia do que transforma. O calor é capaz de transformar, né? Então, é manter o nosso corpo saudável, a gente ter a disciplina de manter o nosso corpo saudável e da gente conseguir moldar, conseguir ter um controle maior sobre os nossos sentidos. A gente conseguir ter disciplina para que a gente não deixe nossos sentidos irem levando a gente, nossos desejos irem levando a gente, né? Então, um exemplo, né? Se a gente, sei lá, vontade de comer doce, quero comer um doce. Se a gente deixa os sentidos, né? Ai, vi um bolo aqui, vi um chocolate aqui. Aí acaba comendo todos os dias, né? Chocolate, todas as refeições, chocolate, porque os sentidos estão levando a gente. Então, se a gente não tem o tapas, a disciplina, esse calor interno de fazer escolhas independente dos sentidos, olha, tenho desejo disso, vou dar ouvidos para esse desejo todas as vezes? Não, porque senão eu não construo disciplina, porque senão eu não consigo manter minha saúde em dia, não consigo praticar. Se eu me encher de chocolate todos os dias, não vai ter estômago e mente que queira se sentar em silêncio, né, para praticar ou se movimentar, né, nos asanas. Então é a gente conseguir abdicar dos resultados, ter uma observação maior, não precisa nem abdicar, né, mas observar que nem sempre os resultados instantâneos vão ser os melhores pra gente, né? Muitas vezes a gente tem que abrir mão de certos resultados, prazeres instantâneos, para que a gente tenha o objetivo lá na frente cumprido, para que a gente tenha o resultado que a gente busca. Então a gente não ser escravo dos nossos sentidos, dos nossos desejos. Tapas a gente vai construir esse fogo interno, né? Que permite que a gente se mantenha no caminho que a gente escolher. Isso para tudo na vida. Escolher praticar todos os dias precisa de disciplina. Conseguir... tem muitas pessoas agora que estão trabalhando de casa, né? Trabalho remoto. Então, demanda uma disciplina também, essa liberdade de poder fazer os horários, né? Demanda a disciplina de sentar e trabalhar de hora X a hora Y. Então, essa disciplina para tudo que a gente quer, né? Quero perder, sei lá, 2 quilos, 5 quilos. Demanda disciplina, né? Demanda a gente olhar lá na frente. Olha, eu quero chegar ali. Então, para eu chegar ali, eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. Só que aí a vida vai trazer diversas tentações que vão fazer com que a gente queira sair daquilo, né? E é o tapas que nos mantém no caminho, que nos mantém comprometidos com esse objetivo, né? Que no caso do yoga é a gente conseguir elevar a nossa prática espiritual, a gente se conectar
com a nossa verdadeira essência, né? Esse caminho de autoconhecimento. E aí a gente passa para a Svadhyaya, que é o estudo, que é a gente se estudar, né? E não é um estudo de cunho de caráter intelectual meramente, mas é o estudo profundo de si mesmo, né? É a gente cada vez mais compreender a nossa natureza. Então é um exercício profundo de autoobservação, de estudar, de ir na fonte do yoga, né? Estudar as escrituras, estudar do que se trata, qual é a essência do yoga, do que se trata a filosofia do yoga, né? Para além dos asanas, o que isso significa. Então é a gente mergulhar nesse autoestudo, né? Para a gente ter um conhecimento maior sobre a gente mesmo e um conhecimento que ultrapassa a racionalidade também. É um conhecimento profundo. E aí a gente chega no último passo, né, dos niyamas, que é a Ishvara Pranidhana, que é a gente entregar os frutos das nossas ações, é essa entrega, essa devoção para o divino, né, para a presença divina da vida, de tudo que permeia a vida, né? Então é essa dedicação, essa entrega, para que a gente não deixe com que o ego, a Ahankara, seja quem está recebendo os frutos de tudo, mas que cada vez a gente consiga entregar isso para essa força divina, né? Para a presença divina, para a Ishvara, como Patanjali definiu. Então, cada vez mais a gente vai caminhando no yoga e vai observando esses passos se tornando mais parte do nosso dia a dia, né? E aí, uma vez uma aluna me falou que ela queria começar a praticar todos, quero praticar todos agora. E às vezes vira algo, a gente se sobrecarrega, né? Porque não é fácil, são mudanças profundas. E aí, uma vez eu estava ouvi uma história que contava a história de um homem, ele queria se tornar um yogi, mas ele era um ladrão, então ele não estava cumprindo já com um dos yamas, né? Então essa era a profissão dele, era o sustento da família dele, ele roubava para sustentar a sua família. E aí ele foi lá no castelo de um rei para roubar o cofre para sustentar a sua família, só que ele queria ser yogi. E aí o professor dele falou assim, escolha um dos yamas ou niyamas e seja muito comprometido com esse. Faça tudo para você se manter firme com esse yama ou niyama. E ele escolheu Satya, ele escolheu a sinceridade, mesmo ele não praticando um deles, né? Porque ele roubava por profissão. Então ele foi lá nesse castelo desse rei para roubar o rei. Ele chegou no cofre. Antes dele, olha eu contando um spoiler. Aí ele estava lá no pátio. Aí ele encontrou um homem. Encontrou um homem no pátio. Ele falou assim: era o rei, né? Era o rei, mas ele não sabia. O que você está fazendo aqui? Ele falou assim: eu vim roubar o rei. Eu vim invadir o cofre, vim pegar as coisas e tal para levar para minha família, é o meu trabalho, é o meu sustento. E aí ele não sabia que era o rei, né? Mas ele avisou, falou, né? Foi sincero que ele estava comprometido com a verdade. Foi lá, pegou o que ele tinha que pegar, foi embora. E o rei, ele ficou pensando sobre aquilo, ele achou aquilo impressionante. A pessoa chegou e falou para ele que estava ali para roubar. Ele ficou muito reflexivo e achou aquilo incrível de certa forma, né? Caramba, que honestidade, né? E aí ele resolveu, ele ficou refletindo, será que as pessoas que trabalham comigo também têm essa capacidade de serem honestos comigo? E aí ele deixou um diamante nesse cofre, né? E aí ele foi no dia seguinte, ele pediu para o primeiro-ministro, lá o braço direito dele, ele falou assim: olha, eu acho que invadiram o castelo e levaram tudo. Você se importa de ir lá checar, ver como é que tá a situação? Aí o primeiro-ministro, o braço direito dele, que era uma pessoa de grande confiança, foi lá olhar o cofre, voltou, e tinha um diamante. E voltou e falou: olha, levaram tudo, não sobrou nada. Aí ele viu que ele não podia nem confiar, né, no seu braço direito. E o rei ficou impressionado que o homem que foi roubar ele foi sincero com ele. Então, no final da história, ele mandou embora o braço direito dele e chamou o que era ladrão, o que foi lá roubar ele, para virar o seu braço direito pela honestidade. Então, só pelo fato desse homem ter escolhido praticar a sinceridade, a honestidade, ele conseguiu mudar a vida dele, que ele pôde parar de se sustentar e sustentar a família através disso.
Ele conseguiu viver todos os outros yamas e niyamas a partir dessa oportunidade que ele recebeu por conta da honestidade dele. Então tem muito disso, né? Como todos eles andam juntos, quando a gente escolhe viver vou me comprometer com esse, vou tentar aplicar esse na minha vida o máximo possível. A gente acaba trazendo os outros juntos também, eventualmente. Então é muito interessante, né? Então, em vez de vou praticar todos agora instantaneamente, pega reflete profundamente sobre deixa lá do lado do tapetinho, escreve alguma coisa, reflete, traz para sua prática, medita sobre e vai tentando agregar ele à sua vida cada vez mais, né? Em vez de tentar trazer todos de uma vez, porque eles andam todos de mãos dadas, né? Então, para a gente praticar, para a gente trazer essas mudanças, né? Tornar o yoga um estilo de vida, a gente não precisa também abrir mão de tudo, né? Vou para um ashram, vou me isolar para conseguir me dedicar integralmente, vou abrir mão de tudo. Então, enfim, essas atitudes extremas, né? Porque a gente consegue trazer o yoga para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, né? A gente não precisa abrir mão dos nossos prazeres, por exemplo, né? A própria linhagem do Tantra, né? A raiz do Hatha Yoga, fala que a gente não precisa abrir mão dos nossos prazeres, mas a gente trazer consciência para absolutamente tudo que a gente faz. O Tantra não faz um discernimento, né? Não diferencia entre o que é puro e impuro. Isso intrinsecamente, por sua natureza, é impuro e isso, por sua natureza, é puro. O Tantra diz que isso, o puro ou impuro, é como a gente vive aquilo, é a consciência que a gente traz para aquilo. Então, tudo bem a gente ter prazeres, né? Tudo bem a gente querer, sei lá, comer uma pizza, por exemplo. Vamos dizer, gosto muito, me traz muito prazer comer uma pizza. Então, mas é sobre a consciência que a gente traz para aquilo que a gente está fazendo, né? Então, não é a gente abrir mão dos prazeres, mas é a gente trazer consciência e quando aquilo acabar, porque a gente sabe que tudo é impermanente, quando aquilo acabar, a gente ficar ok, entender que a natureza é acabar mesmo. Então a gente não se apegar àquele prazer e querer que aquilo fique, querer que não acabe nunca. E o mesmo se aplica para as aversões, aquilo que a gente não gosta, a nossa tendência é querer que acabe logo, afastar. Não aguento mais isso, quero que acabe. Então a gente aceitar o tempo também daquilo que a gente não gosta e saber que aquilo vai passar em algum momento. Então é aquela ideia da equanimidade, a gente cada vez mais se tornar equânime, perceber e entender profundamente que tudo está em mudança, né? Tudo está em transformação o tempo todo. A lei da matéria é impermanência. A gente sabe que tudo tem data para expirar, a gente só não sabe quando. E a gente não se apegar, querer segurar firme nas coisas que nos dão prazer, porque elas vão acabar. E a mesma coisa, as coisas que a gente não gosta também vão acabar, né? Então, Patanjali fala desses pilares da prática, Abhyasa, né? A prática constante, progressiva, gradual, constante, e Vairagya é essa ideia do desapego, né? Da gente se desprender dos frutos. Então, o nosso ego, a Ahankara, que gosta de resultados, né? Gosta de ver aquilo crescer, de ver a construção. E tudo bem isso, mas a gente não se apegar. Se aquilo não acontecer, poxa, gostaria que isso tivesse acontecido, mas não aconteceu. Tudo bem também, né? Nem sempre as coisas vão sair como a gente quer. Então, a ideia do Karma Yoga também, né? Da gente praticar a ação correta, da gente não prejudicar ninguém, da gente viver a vida de uma forma que a gente consiga contribuir o máximo possível, né? E que a gente não tire do outro, que a gente não prejudique ninguém e que a gente possa contribuir sem se apegar ao que acontece, né? Então, a gente não precisa se isolar no topo da montanha, meditar 10 horas por dia para viver o yoga, mas a gente conseguir trazer consciência, fazer escolhas melhores, né? Então, para a gente viver o yoga, né, é importante a gente ir cada vez mais devagarzinho, sem pressão, incorporando, né, e atraindo essas questões todas para a nossa vida, para que a gente possa expandir a prática para além do asana, né? Para quem se mantém dentro do asana, resume a prática de yoga ao asana, isso está muito restrito, né? A gente começar o caminho, mas não chegar até o destino. Então, a gente começar expandindo para além da prática de asanas, né? E cada vez mais caminhar em direção ao objetivo do yoga, moksha, a libertação,
É a gente não viver nessa prisão que a gente cria pra gente mesmo, nossos condicionamentos, esse discernimento falso, né, a avidia, que nos impede de enxergar com clareza que a impermanência é presente o tempo todo, né? E é o que vai acontecer. A gente não criar esse apego, se querer se agarrar com unhas e dentes às situações. E a gente começar a conseguir agir a partir de uma maneira mais livre, né? Sem deixar nossos medos, nossas inseguranças, nossos apegos estarem na rédea da nossa mente, fazendo as escolhas pela gente, né? Escolhendo como agir pela gente. É cada vez mais a gente limpando essa carga que está lá, nossos vasanas, nossos sanskaras, para de fato a gente agir com liberdade, né? Então, para a gente conseguir viver o yoga, cada vez mais a gente trazer a consciência para tudo isso e fazer escolhas inteligentes, né? Para que a gente possa caminhar para moksha, para essa liberdade de não trazer a carga do nosso passado para o nosso presente o tempo todo, né? Então, viver com a consciência, né? A equanimidade, para que a gente possa cada vez mais se sintonizar com essa prática, com essa filosofia. E aí uma coisa que eu acho interessante, né? Às vezes a gente começa a viver mais alinhado com yoga e as pessoas à nossa volta estranham, né? Os amigos, os familiares, muitas vezes não compreendem essa mudança, né? E aí passamos a ser os esquisitos, né? Nossa, mas o que essa pessoa tá fazendo? Então é muito engraçado, né? Nossa, fulana tá diferente, né? Não gosta mais disso, não gosta mais daquilo. Então, isso acaba sendo muito interessante, né? E aí a gente, nesse lugar de ver o yoga e sentir o quão bem isso nos faz, a gente acaba querendo convencer as pessoas, né? Gente, vocês não sabem, vocês têm que praticar yoga, porque isso é maravilhoso, é transformador. Então, eu no início, eu era assim, a doutrinadora do yoga. Eu queria que todo mundo à minha volta praticasse yoga, porque aquilo era maravilhoso e ia mudar a vida de todo mundo. E aí eu percebi uma certa resistência, né? As pessoas ficavam, nossa, que chata, toda hora ela falando desse negócio de yoga. Então, com o tempo eu aprendi, né, por ter várias torcidas de nariz na minha direção, que não dá também pra gente querer impor. Mesmo quando é algo bom, né? Quando é algo muito bom, a gente quer que todo mundo saiba daquilo, tenha acesso àquilo. Então, a gente ter cuidado também, né, com a nossa abordagem. Eu percebi que se eu ficasse tentando convencer as pessoas, não ia adiantar muito. Então, acho que é muito legal isso da gente viver com muita sinceridade essa vida que a gente escolhe, né? Viver o yoga, tornar o yoga um estilo de vida, e a gente se torna um exemplo, né? As pessoas veem, caramba, ela como ela tá tranquila, ou então, nossa, olha, ela virou vegetariana, olha. Então as pessoas começam a questionar, mas vem cá, mas por que você fez isso? E não deixa de ser algo da gente tentar convencer, né? Tentar mudar as pessoas à força, né? É a gente fazer o nosso, né? E quem se interessar vai buscar saber mais. Porque muitas vezes a gente acaba sendo incisiva, né? Incisivo. E tá cada um na sua jornada, no seu tempo, com as suas escolhas. Então é muito importante a gente respeitar também as escolhas do outro, né? Não achar que todo mundo tem que fazer as mesmas escolhas com a gente. Até um exemplo, né, da questão do vegetarianismo. Às vezes a gente, como yoga, acha que todo mundo tem que ser vegano ou vegetariano, porque a gente não quer prejudicar nenhum ser e tal. E aí começa a não compreender, a não ter compaixão com quem escolheu comer carne. E aí começa a não tratar bem ou não querer perto de si as pessoas que se alimentam de carne. E aí, será que isso é ahimsa, né? Será que a gente trazer afastar e não tratar bem, enfim, mesmo que seja de uma forma sutil, as pessoas que se alimentam de carne, porque o meu é o certo, eu sou yogi, vegetariano e... Enfim, trazer essa consciência, né? Até essa questão da gente recriminar quem come carne, já não é mais ahimsa também. Então, é muito sutil, a gente tem que ser muito cuidadoso, né? Não tem necessariamente uma cartilha de tem que ser vegetariano. É bom ser vegetariano? Sim, é bom porque a gente não está prejudicando os animais, etc. Tem toda uma indústria. Mas se a gente começar a tratar mal, ser grosso e ser incompreensível, não ter compaixão com quem se alimenta de carne, perdemos o ahimsa, né? Então, observar a sutileza de tudo, né? Então, trazer uma reflexão profunda sobre cada um desses aspectos para, de fato, a gente viver plenamente esse estilo de vida, né? Essa filosofia de vida, essa prática. E aí também até a gente ser
ter compaixão com a gente, não se sentir pressionado a fazer X ou Y, né? Quer parar de comer carne? Ótimo, faça isso. Quer parar de ingerir bebida alcoólica? Faça, ótimo, mas não se pressionar com a ideia de tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, né? E se tornar algo exaustivo, se tornar um peso muito grande. É muito sobre a gente ter consciência de cada ação, né? Quer tomar um vinho no final de semana e está fazendo isso com plena consciência, entendendo as consequências, os objetivos, entendendo o impacto daquilo para você, para a sua prática, para as pessoas ao seu redor. Perfeito. Então, é muito mais sobre a consciência, sobre faça isso, não faça isso. Então, a gente ter esse olhar com compaixão para tudo e para todos. Então, é muito interessante, né, a gente observar essa jornada de viver a mudança que o yoga faz, né? Muitas vezes a gente começa a fazer yoga, acha que é um exercício físico. Para mim foi assim, comecei a fazer yoga lá atrás, porque tinha na academia e falei, que legal, traz bem-estar, né? Legal, vou experimentar. E a gente vai vendo isso tomando conta da nossa vida, né? Vai se expandindo, a prática se expande e isso é o bonito, né? Esse é a mágica, o encanto do yoga. A gente vê isso penetrando cada aspecto da nossa vida, né? Permeando tudo. E muitas vezes vão vir desafios, mas é importante a gente também não se cobrar tanto e observar, trazer sempre esse olhar da autoobservação, pra gente ir reavaliando sempre, né? Às vezes a gente acha, caramba, achei, é isso, é assim que eu tenho que fazer, e a gente se enrijece nisso. É a gente também ter flexibilidade, se adaptar também pra gente não sofrer com uma ideia de tenho que fazer isso ou aquilo, né? Passamos a ser os esquisitos e não estamos nem aí pra esse rótulo. E não estamos nem aí porque é isso, né? É o se observar, vem de outro lugar, né? Não é o olhar do outro que vai trazer o que importa, né? Pra gente viver. O santosha, o contentamento vem de dentro. Então é aquilo, né? Da gente cada vez mais se conhecer profundamente e se aceitar profundamente também. Então é isso. Queria falar hoje sobre essas questões, né, de como lidar com essas mudanças de estilo de vida que o yoga traz, que não é fácil, né, é uma jornada e a gente ter paciência, ter calma com a gente, com as pessoas à nossa volta. É muito sobre a gente construir a equanimidade, a tranquilidade e seguir nesse caminho firme, comprometidos, e é isso. Então agradeço muito a presença de vocês. Se tiver perguntas, comentários, sugestões de assuntos para a gente conversar aqui, fica à vontade para enviar por mensagem. Tenha um ótimo dia. Namastê. Gratidão.